Pessoal, vamos começar então? Vou... Bruno, você ora para abrir o nosso encontro aí? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por esse encontro. É um tema sensível, é um tema que toca a todos nós, que o Senhor nos capacite a poder abordar isso de uma maneira sadia, de uma maneira bíblica, de uma maneira edificante, que seja uma oportunidade de todos aprendermos, de todos crescermos e de todos contribuirmos para pensar essa temática de um ponto de vista cristão, ok? Então, nós pedimos a sua graça para esse encontro, sua graça para a vida de cada um de nós, no poder e autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém. Legal. Eu acho que eu gostaria de começar esse encontro com uma pergunta que esses dias um paciente me fez. Por que só se fala de saúde mental em setembro? Tipo, ele me lançou essa pergunta, né, de repente, e foi até num momento, digamos assim, meio surpreendente, porque, veja, era um paciente, é uma pessoa que é preocupada com a sua saúde mental, e de repente ele pega e lança essa pergunta. Por que só se fala disso, né, em setembro? E eu, como um bom terapeuta, respondi com outra pergunta. Por que você acha que só se fala disso? Né? Só se fala em setembro. E a resposta dele foi bem interessante. Ele falou assim, eu acho que porque as pessoas não suportam falar disso o ano todo. Então, eu acho interessante, assim, até mesmo começar a pensar, né, sobre o seguinte. Por que não é tão suportável falar sobre saúde mental? O que vocês acham? Ou vocês não concordam com essa pergunta? Eu ia adicionar que em janeiro a gente também fala sobre saúde mental. Eu não lembrei dessa. Eu não lembrei dessa. É verdade, é o janeiro branco. Mas eu acho que é algo que mexe muito com aquilo que a gente não consegue lidar com facilidade, né? Então, são coisas que confrontam com aquilo que a gente não gosta, né? Com o nosso desespero. Com o nosso desespero, com a nossa natureza, né, mais sombria, né? Então a gente fica mais à vontade quando não precisa procurar nessa bolsa de lixo, né? Então quando a gente começa a procurar, cada vez vê que tem mais lixo, né? Isso não é confortável num primeiro momento, né? Então, no final do ano, quando vai chegando o final do ano, né, a gente já está percebendo, né, que tem muita coisa e precisamos fazer alguma coisa antes de que a coisa exploda, né? Mas, enquanto isso, a gente tenta deixar isso disfarçadinho, né? Poxa, sabe, Star, que você falou uma coisa aí que eu achei bem interessante, né? Então, por exemplo, a gente tem o janeiro branco, né, e tem o setembro amarelo. Mas eu nunca dei muita atenção, eu acho, para o janeiro branco. Eu acho que é porque começo de ano, em geral, as pessoas estão de férias. Então, acho que talvez assim uma grande parte da população se sente bem. Então, começo de ano, é aquelas ideias de que esse ano vai ser diferente, é aquelas promessas, digamos assim, esse ano eu vou emagrecer, eu vou guardar dinheiro, eu vou estudar mais, eu vou começar um curso novo, né? É como se, pelo menos ali, esse início de ano, é como se não que não houvesse uma preocupação, mas eu acho que a coisa é muito mais voltada para um sentimento de uma expectativa que, esse ano vai ser melhor do que o outro, ou pelo menos eu vou tentar fazer ser. Aí dá a impressão que chega em setembro, você viu que não deu tão certo. Sempre, as estatísticas sempre mostram que chega o final do ano, as pessoas já estão mais ansiosas, estão mais estressadas, né? Eu falo por mim.
né? Eu normalmente começo o ano bem disposto, com vontade de fazer as coisas. Passou agosto, você não tem mais muita vontade de fazer as coisas, mas você já está cansado, né? O teu rendimento já está diferente. Eu não sei se vocês já repararam, mas final do ano tem mais compromisso, tem mais curso, tem mais conferência, tem mais. Chega agora o novembro, é jantar na casa de não sei quem, é aniversário, é mais coisa para você fazer, é mais coisa para você entregar, e não sei se já está na expectativa das férias, a gente fica mais ansioso ainda, né? Mas eu tenho a impressão, eu acho que de perto ninguém é normal, né? Se você for ver a vida pessoal de cada um, a gente tem nossas próprias lutas, a gente tem nossas próprias dificuldades, mas a gente sempre se esforça de parecer respeitável, né? De parecer que está tudo bem, a gente se esforça para poder dar conta. Então, às vezes, como a Esther colocou, lidar com a nossa saúde mental, falar mais abertamente sobre isso, muitas vezes se expor, muitas vezes a gente entrar em contato com o que não está legal na gente, né? Com o que você não está dando conta, com... ela usou a expressão lata de lixo, né? Tipo, você vê o que está pesado dentro de você, o que precisa descartar, o que precisa jogar fora, né? Então, é desafiador. Poxa, sabe que um desafio que pelo menos assim, eu verifico bastante, por exemplo, existe uma certa dificuldade em se ter uma conversa, por exemplo, sobre algum tipo de sofrimento psicológico, né? Então, às vezes você vai, até mesmo com um amigo, você fala assim, cara, eu ando, sei lá, muito ansioso com isso. Aí, de repente, ele manda para você, cara, mas não fiqueis ansiosos com o dia de amanhã, né? Já está escrito na Bíblia. Ajuda muito, né? Né? Ajuda pra caramba, né? Por que você está ansioso, cara? Nada a ver, frescura, né? Daí a pessoa chega e fala assim, mas ansiedade é muito preocupação com amanhã, você não tem que se preocupar com amanhã. Daí, assim, boleto vencendo, você tem que pagar aluguel, você tem que trazer comida para casa, você tem o cartão de crédito. Sim. É muito fácil falar. Então, sabe que uma coisa, eu percebo que também, assim, ó, existe uma certa linguagem sobre aspectos, digamos assim, de sofrimentos psicológicos que tem, sei lá, a sua versão banalizada e tem a sua versão séria, né? A sua versão banalizada é sempre, digamos, aquilo que está muito assim no senso comum. Você, de repente, fala para uma pessoa, eu estou ansioso. A pessoa praticamente olha para você e fala, frescura, né? Tipo, besteira, né? Eu tenho algumas vezes assim a oportunidade de explicar para algumas pessoas, né, como que é às vezes um processo de ansiedade. Eu falo assim, gente, se vocês soubessem o que acontece com um ser humano quando ele está ansioso, você não ia chamar isso de frescura. Você ia perceber que é o caos imperando dentro da vida daquele cidadão, né? Eu, eu não sei vocês, mas eu, às vezes, assim, eu gosto de, quando eu estou conversando com uma pessoa, tentar explicar para ela, digamos assim, ó, detalhadamente, qual que é a minha percepção da ansiedade. Falo assim para... Teve uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ele simplesmente falou assim, cara, mas para mim, ansiedade, sei lá, eu vou ali como alguma coisa e passa. Eu falei assim, cara, mas isso é fome, né? Isso às vezes pode ser apenas, digamos assim, um pouco de inquietação. Mas a ansiedade, como eu entendo ela, é como se houvesse uma pergunta na sua mente que você não conseguisse responder. Então, por exemplo, sei lá, eu tenho uma prova amanhã. Poxa, eu não sei como é que eu vou nessa prova amanhã. Só que eu começo a pensar em centenas de hipóteses de como que eu vou nessa prova amanhã. Detalhe, sempre a resposta parece que boa, digamos assim, a primeira resposta que vem é, se eu for bem, vai ficar tudo bem. Ok. Parece que a linha de hipóteses termina ali.
termino no bem, porque, tipo, é uma resposta boa. Mas digamos que daí eu penso na resposta ruim, vou mal. Aí minha cabeça já começa, poxa, daí eu vou ter que estudar pra caramba. Poxa, daí além de eu estudar pra caramba, talvez se eu reprovar essa disciplina eu vou ter que pagar. Poxa, mas daí eu não tenho dinheiro para pagar. Mas daí se eu não tenho dinheiro para pagar, eu vou ter que, sei lá, trabalhar mais. Poxa, mas se eu trabalhar mais, aí, sei lá, eu vou ter menos tempo com o meu filho em casa. E se eu tiver menos tempo com o meu filho em casa, ele vai se tornar um rebelde na adolescência. E daí, dali a pouco, eu já começo a pensar em como que eu vou reagir quando o Piá fugir de casa aos 16 anos porque tá fumando maconha. Mas, E eu falo, Diego, hã? mesmo no caso que o cara fala assim, eu vou comer e tá tudo bem, cara, isso é um problema. Sim. Porque daqui a pouco o cara vai desenvolver uma obesidade. Então, e também não é, poxa, né? Você vai ficar. Ou daqui a pouco assim, eu quando eu tô ansioso, eu vou lá e sei lá, faço qualquer outra coisa, comer, eu saio com os amigos e tal. E quando você não tiver essa opção, como é que você vai lidar daí? Exato. Você vai. O que vai acontecer? Uma coisa que você está tocando interessante, Diego, depois tem duas coisas que as meninas falaram no fórum ali, depois da gente entrar também, mas uma coisa que você tem tocado muito, Diego, é o quanto as nossas expectativas são altas. Né? Expectativa sobre a gente mesmo, expectativa sobre o nosso rendimento, expectativa do que eu dou conta, né? Não sei vocês, mas quanto mais coisa eu faço, mais coisa eu arrumo para fazer. Né? O Pão Diário tá me caçando faz 3 semanas porque eles querem fazer uma live sobre cristãos na universidade. Eu falei, cara, é uma oportunidade incrível. Eu falei, cara, eu não tenho tempo. Né? Que horário que eu vou fazer isso? Né? Eu vou ter que preparar alguma coisa, eu vou me comprometer com isso. Eu perco basicamente um dia porque eu vou ter que trabalhar de manhã e vou ter que parar essa tarde preparando material para daí no final da tarde poder fazer a live. Então, é esses tipos de coisa, sabe? A gente é muito refém das planilhas, né? Refém das planilhas, refém das tabelas. A Esther tá me olhando assustada ali. Uma vez eu atendi uma família, eles tinham 2 filhos especiais. 2 filhos especiais, os 2 eram autistas em graus diferentes. E era muito interessante porque eles casaram numa data, sei lá, 20 de setembro. E eles eram pessoas extremamente metódicas e organizadas. E eles conseguiram organizar para que o primeiro filho nascesse 2 anos depois do casamento, exatamente na mesma data do casamento. E eles programaram o segundo filho para também nascer na mesma data, mais 2 anos depois. Assim. Eles eram pessoas que eles tinham 15 anos na frente da vida deles, assim, planejado. De viagens. A viagem daqui 5 anos, eles vão para as Bahamas. Eles já têm planejado que eles vão para esse país, sabe? É uma coisa assim, era surreal. Eles eram uma família, sistema de poder aquisitivo e tal. Isso faz muitos anos, tá? Não estou tendo nenhum comprometimento ético aqui. Mas e os 2 filhos vieram especiais. Né? E não estava no planejamento, não estava no encaixe, né? Isso não caía, não estava na planilha, né? Não tinha. E eu lembro, eu falo essa frase porque foi a frase que a mãe falou para mim. Um dia que ela estava um pouco mais, a gente precisava fazer um acolhimento para ela, ela falou, não estava na planilha, né? A gente não conseguiu planejar isso. E às vezes eu vejo que a gente é muito refém desse tipo de coisa, né? De ter expectativas do que a gente vai conquistar, de como eu devo estar na minha vida, das coisas que eu devia ter alcançado, das coisas que eu já devia ter feito, do preocupação com o futuro, onde que eu vou estar daqui para frente, não só das preocupações imediatas de pagar a conta, mas preocupação de, cara, daqui 5 anos, plano de vida, aposentadoria, futuro, questão de mercado de trabalho. E às vezes a gente está num ponto que a gente quer encaixar as coisas para que elas funcionem de um determinado jeito. Eu acho que a gente, por ser cristão, é ainda pior, porque daí a gente diz que Deus está mandando a gente fazer certas coisas, ou chegando em tal lugar, e se a gente não faz daquele jeito certinho, a gente está pecando, está fora da vontade de Deus, a gente fracassou porque a gente não orou o suficiente, né?
que a gente não buscou a Deus o suficiente, né? Não está no centro da vontade de Deus, ou Deus está te provando, algumas coisas assim. Então, eu acho que vai um pouco de reconhecer, e aqui uma das meninas falou isso também, um pouco da nossa vulnerabilidade. Reconhecer o quanto a gente é mais frágil do que assume, mais frágil do que realmente do que realmente tenta parecer. Ô, Bruno, sabe que agora você levantou uma bola aqui, que eu anotei uma pergunta para isso, né? O que é pecado a respeito das funções cognitivas e aquilo que não é? Alguém tem uma resposta para isso? Olha, não tem, mas a pergunta é interessante. Pois é, cara. Eu assisti uma palestra esses dias que era um teólogo que ele trabalha com pessoas com dificuldade de saúde mental, assim, e ele trabalha com idosos com Alzheimer. Uhum. Alguns anos já, um capelão com idosos com Alzheimer. Daí ele falou assim, um grande problema que a gente tem é que dentro da teologia, a imago Dei, a imagem de Deus, ela é muito atrelada à ideia de ser racional. Né? A nossa ideia de imago Dei é um Deus racional, é um Deus que cria as coisas pela palavra, né? Um Deus que organiza o mundo de uma maneira ordenada e lógica pela linguagem. Como que você pensa que é a imagem de Deus em uma pessoa que o processo de memória dela está desvanecendo? Que a racionalidade dela já não está 100%. Como que você pensa a imagem de Deus em uma pessoa que tem rebaixamento intelectual severo? A imagem de Deus em alguém que tem um surto psicótico, que ele está fora de contato com a realidade. Ou alguém que tem a síndrome de Tourette. Sim. Né? Que, de repente, digamos, a pessoa solta diversos palavrões, palavras de baixo calão. Aí a grande pergunta é, lá em última instância, por exemplo, né, a gente pode falar que, sei lá, existem várias orientações bíblicas para você cuidar com a língua, cuidar com aquilo que você fala. Mas como que isso se aplica, por exemplo, a uma pessoa que tem uma síndrome, que ela não controla isso, né? Essas palavras, elas simplesmente saem. E aí? Tipo, lá no fim das contas, tipo, avalia isso como? E não somente em questões que tenham a ver com a nossa, um tipo de doença neurológica ou com algum tipo de determinação genética, mas inclusive um ambiente onde a gente viveu. Se eu estive numa caça onde os meus pais me criticavam todo dia, eles lançavam os pratos acima dos outros, eles rebaixavam um ao outro. Como que essa pessoa vai estar no nível igual, equilibradamente falando, psicologicamente falando, do que alguém que teve uma criança com os familiares que respeitavam uns aos outros, né? Isso fez com que ela desenvolvesse certos padrões de pensamento que vão muitas vezes determinar como que ela se comporta, certos padrões de comportamento e certo tipo de cultura emocional, né? Que vai fazer com que ela não tenha, talvez, um controle emocional do que outra pessoa poderia ter, né? Então, a gente esquece muitas vezes isso como se o indivíduo fosse exclusivamente responsável, né? Do que acontece e esquecer no ambiente onde ele foi moldado, né? Então, é algo bem mais complexo do que a gente muitas vezes, como cristão, enxerga, né? Sim. Então, e sabe que agora, né, que a Esther pegou e falou isso, né, tipo, como que o cristão enxerga? Às vezes eu até penso assim, poxa, toda vez que eu vejo assim, ó, como o cristão enxerga, eu começo a pensar por mais 6 linhas de pensamento. Porque para mim é muito diferente como, por exemplo, como eu, batista, vejo, como algum colega pentecostal vê, como né, os presbiterianos veem,
dá a impressão assim que também a própria cosmovisão cristã, e especificamente a cosmovisão cristã alinhada com a ortodoxia e a liturgia da própria igreja, vai ter uma percepção. Então, por exemplo, a minha igreja é uma igreja que tem uma clínica de psicologia lá. Então, tem um aconselhamento pastoral, mas também tem os psicólogos. Mas tem igreja que, digamos, já diria que o psicólogo está desviando as ovelhas para uma coisa que não tem, né, sentido algum, e que psicoterapia tipo, é coisa do demônio. Você falou isso, Diego. Quando eu me converti, eu acho muito interessante a minha história de conversão. Eu tive minha própria luta pessoal com transtorno mental, né? Eu sofri com toque e depressão na adolescência. E eu vinha me converter porque eu fazia terapia numa igreja. Era uma igreja que tinha uma clínica, não tinha uma clínica, mas tinha uma sala que uma psicóloga atendia. Ela era batista. Então ela me recomendou ir na igreja para... Eu acho que foi estratégia evangelística, mas ela me recomendou ir na igreja para tentar socializar com os jovens, né? Então, eu acabei me convertendo num contexto que tinha esse tipo de receptividade e justamente que tinha essa possibilidade dessa abertura, desse tipo de diálogo, os pastores incentivavam. Por outro lado, eu fiquei quase 10 anos nessa igreja. Ela foi uma igreja que ela foi meio que se pentecostalizando, assim, né? Tinha um perfil de membresia que era de muito ex-dependente químico. 75% da membresia eram ex-usuários de droga. E eles, o perfil deles era um perfil mais avivado, de querer experiências, tal. A impressão que passava é que ele saía da experiência do crack para ter experiências sobrenatural, tá? Pelo menos era a minha impressão na época. E tinha-se essa questão no sentido assim, Deus me curou, eu estou liberto, eu não sou mais dependente químico, né? E parte da liderança foi indo nessa pegada também. Deus, no sentido de ouvir de púlpito assim, você não precisa tomar remédio. Deus já te curou, você não é mais dependente químico. Né? E eu já estava na graduação, já estava formado, tipo, eu ouvindo aquilo, era extremamente pesado. Eu falei, como assim você vai dizer isso de púlpito? Né? E foi uma das coisas que me fez até posteriormente sair da igreja, né? De ver as pessoas dando espaço para esse tipo de discurso. Porque, principalmente a galera mais evangelical, de evangélico, ele entende muito a conversão como um processo que você muda da água para o vinho, né? Tipo, o milagre de Jesus encarnar. Você era toda uma desgraça, daí tem um evento mágico de conversão, você virou da água para o vinho. Normalmente não é assim, normalmente é uma coisa bem, um processo às vezes bem mais demorado. Então eles entendiam que assim, não, meu coração é totalmente outro. E eu ouvi isso, inclusive de pessoas dizendo, não, o meu coração não é mais pecaminoso, né? Tava justamente nesse nível. Você vê como as coisas estavam tomando forma. E eu acabei mudando. E eu acabei virando reformado, né? Hoje eu congrego numa igreja presbiteriana. E hoje eu tenho um dilema parecido em alguns contextos reformados também, porque tem uma galera mais reformada que não gosta de psicologia porque eles entendem que é um reflexo de uma cosmovisão antibíblica. Esses tempos um amigo meu me mandou no WhatsApp, falei, Bruno, por favor, responde isso daqui para mim, porque o pessoal está me perguntando. Eu fui ver o que era. Era como se fosse um vídeo de um podcast, de um grupo de teólogos reformados de uma igreja qualquer aí, onde eles estão 1h30 falando sobre psicologia, e os primeiros 20 minutos do podcast é eles dizendo que psicologia é fruto do iluminismo, de uma visão antibíblica, e dá para dizer que a psicologia é fruto do espírito do anticristo, porque o terapeuta ele se coloca como apresentando um plano de salvação que não precisa de Jesus. Então, assim, são dois extremos, de um deles, que todos eles questionam o quê? Você não precisa de
às vezes, de terapia e tal, porque porque você tem suficiência em Cristo. Você tá, Deus te capacita, Deus te honra, tal, Deus te cura. Então, um deles vai dizer que é o poder sobrenatural do Espírito, e o outro vai dizer que é a cosmovisão bíblica, né? E a minha profissão, a nossa profissão, Diego, fica relegada a um campo de tipo assim, esse é um charlatão. É. Ó, Bruno, sabe que aqui eu separei uma pergunta que ela tem bastante a ver aí com o final da tua fala. Qual a diferença entre aconselhamento bíblico, aconselhamento pastoral, uma mentoria, uma psicoterapia e um atendimento psiquiátrico? Eu tenho uma percepção, né, sobre. Até onde eu entendo, muitas vezes em um aconselhamento pastoral existe o aconselhamento bíblico, que é a pessoa lhe apresenta uma situação, você vai diretamente na Bíblia e apresenta para ela uma resposta bíblica para aquilo que ele está vivendo. Às vezes um aconselhamento pastoral, ele também vai naquela troca de experiências e aonde que aquele pastor entende onde a santidade deveria caminhar, né? Ou seja, o pastor ali, com a experiência dele, com a vivência dele, ele apresenta para a pessoa que está ali com ele quais seriam os passos corretos, né, a se caminhar, né, nesse sentido. Uma mentoria já seria algo mais focalizado, digamos assim. Eu quero desenvolver tal habilidade, eu quero adquirir mais conhecimento sobre tal coisa, e a pessoa, tipo, segue naquela linha, né? Então, às vezes, um pastor, ele consegue dar o aconselhamento bíblico, ele também consegue fazer uma mentoria, dependendo se aquela mentoria é, digamos, direcionada para alguma habilidade X. Uhum. Mas uma psicoterapia e um atendimento psiquiátrico, ele já tem definições bem diferentes. Então, por exemplo, um terapeuta, ele não aconselha. Ele provoca dentro daquele paciente uma espécie de angústia para que ele mesmo pense sobre a sua própria problemática. E dependendo da linha, né, ele vai fazer esse movimento usando diferentes recursos, usando diferentes técnicas. Agora, um psiquiatra, ele vai observar o diagnóstico do paciente, vai prescrever uma medicação e vai fazer o acompanhamento. Dependendo do psiquiatra, dependendo da instituição na qual a pessoa é atendida, então faz muita diferença entre você ter depressão e ser atendido pelo SUS, você ter depressão e ser atendido por uma pessoa de uma rede privada, e você ser atendido, poxa, agora me fugiu o último, por uma espécie de atendimento tipo, de mais emergência. Né? Plantão psicológico. O plantão psicológico. Né? Então, veja só, poxa, eu tenho pacientes que eles vão a cada 6 meses, ou seja, vão 2 vezes por ano no psiquiatra. Eles vão lá basicamente para trocar a medicação. Algumas das vezes, né, o que eu imagino, que a pessoa, quando ela chega e procura ajuda para a primeira pessoa, dependendo, quando ela está com um sofrimento, muitas vezes essa pessoa ela não sabe do que ela precisa. Né? Então, ela não sabe, por exemplo, se ela precisa de um aconselhamento pastoral, ou de um terapeuta, ou de um psiquiatra, ou se ela precisa até mesmo dos 3. Eu sou um terapeuta cristão, eu atendo muitos cristãos. Eu já recebi perguntas no consultório que não eram de terapia, tipo, por exemplo, o que eu acho sobre o dom de línguas. Por mais que eu ficasse tipo, com muita vontade de oferecer uma resposta, e eu só estou colocando esse pequeno recorte aqui, porque quando a pessoa fez essa pergunta, ela, na verdade, ela estava bem interessada em saber
se os momentos em que ela falava em línguas era uma loucura da parte dela. Era uma loucura da parte dela. Só que, veja só, esse aqui é um ponto bem delicado. Eu não vou oferecer uma resposta, né, para isso, mas eu vou colocar, digamos assim, para vocês, né, para a gente bater um papo aqui. Mas, por exemplo, para essa pessoa, foi conversado com ela sobre dois tipos, por exemplo, de dom de línguas. Um que é uma espécie de uma língua estranha, que são palavras angelicais e cognoscíveis, ou seja, que você não consegue traduzir, não existe em outro local, e a tradução simultânea. Ou seja, sei lá, a Esther fala em espanhol, eu falo em português e a gente se entende. Tá certo que a Esther é bilíngue, né? Não funcionou bem meu... Mas digamos que eu falasse em japonês, né? Ela entenderia. Então, assim, para essa pessoa, essa resposta era importante porque afetava, digamos, a própria percepção dela de sanidade. Tipo, poxa, se de repente eu estou dentro de um ambiente e eu passo a falar uma espécie de uma língua que não existe, mas eu passo a falar, o que é isso? Agora eu lanço para vocês. O que é isso? Deixar os pentecostais explicar isso. E fala aí, Vitória. Sei que você já está aí no grupo. Então, tem várias visões, né? Eu não sei o lado psicológico disso. Tem como é que é? Não é xenolalia. Xenoglacia. Xenoglossolalia, alguma coisa assim. Que tem o que começa com xeno, justamente, que seriam outras línguas, mas tem as duas visões. Tem gente que acredita nos dois, tem gente que acredita em um dos dois. Agora, da visão psicológica, eu não faço nem ideia. Eu não mas sei se que bomba também, né? Oi? Mas que bomba também, né? Que o Bruno falou, né? Nossa, vai lá, responde aí. Eu não sei se é uma espécie de transe, se a pessoa, tipo... Eu não sei nem se eu posso falar isso aqui, porque, bom, não me considero mais pentecostal carismática, então eu falo em línguas. Eu não considero que eu estou louca quando eu falo em línguas, mas eu expresso palavras que eu não entendo. Mas eu me sinto me comunicando com Deus, então eu faço isso quando eu estou falando com Deus em casa. Então, para mim, é uma forma de comunicação, muitos consideram como aqueles gemidos inexprimíveis, sabe? Que o Espírito Santo você não consegue se expressar e o Espírito Santo se expressa para você. Mas tem várias opiniões, tem gente que considera que as línguas não são para hoje. Enfim, respeito todas as opiniões relacionadas a isso, mas eu não me sinto assim doida fazendo isso. Para mim é uma forma de comunicação, ainda que não seja da maneira verbal como eu tô acostumada. Obrigada, Bruno. Não foi para você jogar bomba, mas é porque realmente eu não sou pentecostal, né? Sou carismático, mas não pentecostal. Então realmente tem certas definições teológicas do pentecostalismo que eu realmente não sei. Tá? Não vou falar de algo tipo dom de línguas. Cara, eu não vou falar de algo que eu não tenho estudado a história. A Vitória já leu mais sobre isso, né? Até se alguém aqui quiser compartilhar também, que já tenha feito leitura sobre isso, mas eu não é uma área que eu domino, né? Agora, o que me chama a atenção, Diego, eu falando aqui, né? Eu sei que eu falo demais, mas dizer, por exemplo, que o fato de uma pessoa estar passando por um tipo de experiência que ela não tem controle racional, né? Que é isso que acaba acontecendo esporadicamente num dom de línguas, né? A pessoa não tem um controle consciente e racional daquilo, ela está soltando palavras que ela não necessariamente sabe o significado, né? Se isso, e mesmo que você seja sensacionista, tá, hoje, contemporâneo, não vai negar que rolou aquilo no livro de Atos, né? Você não vai negar que aquilo existiu esse tipo de experiência. Pessoas estavam falando palavras de uma língua que elas não conheciam, que outras pessoas conseguiam conhecer, que é isso que estava rolando no livro de Atos. Você não vai negar que isso aconteceu lá. Até que
ponto isso equivale a um estado alterado de consciência? Até que ponto isso equivale a um transtorno mental? Dá para fazer uma equiparação, uma pergunta que eu sempre recebo também, até que ponto possessão demoníaca não é transtorno? Né? Porque possessão demoníaca, aí você pode ser o reformado que for, você não nega a possessão demoníaca, você vai negar o que Jesus fez na Bíblia, não nega, né? Que E eu já vi gente negando. não Eu tem já vi como, muita gente negando. Ainda Eu bem já que vi eles muito. estão negando. Infelizmente, eu acho né? estranho. Porque vai dizer assim, não é só transtorno, é só surto psicótico, é só estado alterado de consciência. É engraçado que quando a gente entra nessa temática, a gente sai um pouco da ciência e a gente entra nas nossas experiências compartilhadas, né? Tipo, que cada um viveu. Mas eu acho complicado você reduzir um fenômeno tão complexo como é, por exemplo, uma manifestação espiritual, né? Com dom de línguas, possessão demoníaca. Dá para pensar em outras coisas aqui que eu não domino. Talvez a Esther e a Karine, que lendo um pouco mais sobre isso, tipo, experiência fora do corpo, aqueles túnel quando você enxerga, experiência de quase morte. Tem alguns autores que pesquisam sobre isso. Reduzi-las única e exclusivamente a fatores psicológicos. Sabe? Eu tenho dificuldade de pensar a minha fé única e exclusivamente em questão da minha psicologia. É óbvio que a minha experiência de vida e os meus traumas, né, eles interferem na forma como eu abordo minha fé, mas Deus é maior que minha fé. Perdão, Deus é maior que a minha história de vida, né? Deus é maior que os meus próprios complexos, né? Deus é uma entidade real e eu tô com os meus complexos aqui. Né? Quando eu me relaciono com ele, é uma via de mão dupla, né? Sim. Então, Falei, eu fiquei pensando muito assim, ó, sobre esse assunto, porque esta pessoa ela precisava de uma resposta. Porque basicamente o que aconteceu com ela? Ela fez uma mudança de igreja. Ela saiu de uma igreja onde isso era habitual e ela passou para uma outra igreja onde não, era completamente diferente. Então, ela não encontrou, por exemplo, na própria liderança, uma resposta para aquilo que acontecia com ela antes. Basicamente, a atual liderança só respondeu para ela o seguinte: não, isso daí não existe, não existe, não existe, né? Não, isso não é legal, para de fazer isso. E basicamente para ela assim, mas como eu paro, né? Então aí vem a indagação, digamos assim, ó, da pessoa que faz uma espécie de autoanálise. Espera, se não existe o elemento espiritual, porque eu estou conversando com uma autoridade espiritual aqui na minha frente, né? O meu líder espiritual. Então, se ele está me dizendo que o que eu fazia antes não era um movimento espiritual, então era um movimento psicológico. Então, ela fez mais ou menos essa linha. E aqui, eu também queria, digamos assim, colocar, né, avançar o debate agora para uma outra pergunta. Podemos falar de saúde mental coletiva? Digamos, uma espécie, digamos, de saúde ou doença mental de um coletivo e não apenas de um indivíduo isolado? Cadê o Bruno para começar? Vai, Marco, Olha, vai você. Ou vai, Esther. É muito técnico para mim, cara. Eu sou engenheiro, velho. Mas fala o que você acha, mano. Não, cara, realmente eu não faço mínimo. Não, quando você começou a falar da parte da línguas ali, e daí a pessoa para assim, cara, mas será que não sou eu que tô louco? Cara do céu, mano, isso acendeu um negócio na minha cabeça, cara. Eu tô tentando digerir a outra pergunta ainda. Tô falando sério. De tudo que foi. Eu fiquei impactado aqui mesmo, cara. Esse negócio da língua. Porque eu tenho um amigo que passou pela mesma coisa. Ele
ele era uma igreja avivada, ele foi para outra reformada. E daí uma hora ele falou assim para mim, Marco, e todas as minhas experiências que eu tinha antes? Eu fiquei assim, daí agora você trouxe isso que aconteceu você derrubou o café, não sei ali. Só um instante. Então, eu vou pegar o link com o que vocês estavam falando antes, porque na minha graduação eu fiz um trabalho eu fiz psicologia, eu fiz um trabalho sobre experiência demoníaca, sobre possessão demoníaca. Eu peguei um testemunho de uma pessoa que tinha tido esse tipo de experiências, a gente fez uma entrevista, né, relatando essas experiências, eu fui falar a gente fala em espanhol cura, como se diz, com um padre católico também, para ver o que ele achava sobre o assunto. O mesmo padre me falou que, na verdade, o que a gente lê na Bíblia não seriam experiências demoníacas, o padre católico, um específico, não estou falando que todos falem isso, que na verdade essa pessoa estava tendo algum tipo de surto psicológico, e eu fiz pesquisa bibliográfica, enfim, a gente fez bastante coisa, tudo isso com a minha colega, que ela não era muito religiosa, ela estava seguindo, assim, o meu ritmo, foi interessante, né? Mas aí a gente viu como, dependendo no contexto onde a gente fosse procurar, a resposta era uma ou outra, né? Nesse sentido, esse padre falou isso, mas de uma forma geral, quando a gente fez entrevista com pessoas religiosas, né, elas se enquadravam isso dentro de uma possessão demoníaca. Quando a gente fez a entrevista com o pessoal da saúde, né, eles se enquadravam isso dentro de um transtorno psiquiátrico, né. Então, isso me leva para a segunda pergunta do Diego, que ele falou, será que existe saúde mental coletiva? Eu lembro também que na graduação eu li o Alienista, então eu li o Alienista, eu li Machado de Assis, né, na Espanha lá, foi uma experiência muito interessante, ver como, né, o que é normal, né? Então, para a gente definir o que é a normalidade, a gente precisa ver o que é normalidade dentro de um contexto, né? Então, coisas que antigamente, isso a gente vê no DCM, né? No livro de classificação de transtornos mentais, a gente vê como isso foi evoluindo, né? Então, ao longo da história, coisas que antes eram consideradas transtornos mentais já não são considerados, né? Assim como acredito que coisas que não eram consideradas começam a ser consideradas transtornos mentais, né? Então, não só historicamente, como num contexto. Então, em um contexto onde uma igreja, eu estive em todo tipo de igreja, se eu sou filha de missionário, a gente ia onde precisava. Pentecostal, batista, de tudo. Mas então, num ambiente onde a maioria tem esse tipo de experiências, eu acredito que isso seria considerado normal, né? Nesse ambiente, estou falando nesse ambiente eclesiástico. Já em outro ambiente onde a maioria não tivesse esse tipo de experiências, isso seria considerado anormal, né? Agora, se você falar para o médico que ele entende a natureza, por exemplo, da esquizofrenia, mas se ele entende também a natureza do homem religioso, aí que entra o conflito, né? Porque, então, isso seria uma possessão demoníaca ou não? Aí que entra o discernimento do espírito, aí que entra a importância de que o profissional cristão, ele saiba discernir. Mas agora, quando a gente fala sobre saúde mental, a gente tem que pensar, isso está atrapalhando a tua vida de alguma forma? Não, eu estou tendo esse tipo de experiência, isso não está atrapalhando a minha vida, nem com os meus familiares, nem com... Então, se isso não está atrapalhando a tua vida de alguma forma, talvez forme parte do teu contexto. Agora, se isso não está te deixando bem, você está precisando de ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, né? Então, realmente é perigoso, porque muitas vezes a gente precisa relativizar certas coisas. Mas se a gente não relativizar, a gente vai estar reduzindo tudo, ou ao saber psicológico psiquiátrico, ou à experiência religiosa, que então tudo vale, né? Então, é verdadeiramente complexo, eu acho. Outra bomba do Diego. Gente. Espera, posso falar uma coisa? Posso complementar, Diego? Complementar não, né? Quem sou eu? Pode, gente. Só deixa eu pedir desculpa. Eu tomei um gole de café
Mas sabe quando vem aquele fundinho, que vem o pó junto? Eu vi Gente, você tossindo. aquilo... Nossa, isso voltou tudo assim de repente. Marco, por favor, corta essa parte. Eu não sei, cara. Talvez eu faça um melhor cena só com isso, sabe? Uma hora. Então, Marco, desculpa, eu tava bem na sua fala. Daí assim, eu fiquei preocupado. Eu falei assim, cara, acho que o Marco vai achar que eu ri, né? Mas não, eu me casquei. É que eu falei que a parte que você falou antes me impactou bastante, porque eu tinha um amigo que passou por isso. E daí, quando você fez esse link que aconteceu no teu consultório, eu falei, cara do céu, velho, o que será que passou na mente do cara? Sabe? Eu tentei me pôr no lugar dele. E do tipo assim, cara, anos, o cara falava em línguas, viu cura, um monte de coisa assim. Daí, de repente, ele foi para outra igreja, ele virou reformado. E daí ele entrou em crise, né? E agora eu tô tentando me pus no lugar dele, assim. Na época eu falei assim, frescura. Mas agora eu tô me pondo no lugar dele aqui, sabe? Fiquei assim, cara, eu fiquei chocado mesmo. Daí a Esther entrou, falou da experiência dela ali da faculdade e tal, da pesquisa lá, e agora a Vicky, agora se interrompeu a Vicky, cadê? Que ia complementar. Isso. Vai lá, Vicky. Não, da minha experiência, também faço terapia há algum tempo, assim. Mas o mais difícil, eu acho, Esther, é que, para mim, as coisas estão muito relacionadas, né? E que nem a Esther falou da necessidade da gente saber discernir o que é. Mas é complicado, o que não é espiritual, o que não é do nosso corpo, se nós somos totalmente integrais, está tudo ligado, né? É muito complicado. Tem vezes que eu acredito que eu tô tendo uma batalha na mente, assim. E já aconteceu de eu perceber que aquilo era uma voz que não era minha falando. E aí eu orei, né? Porque a gente crê que existe pelo menos, pode também, não precisa ser pentecostal, que existe alguma batalha, pelo menos em algum nível, que existe um mal, né? Então, acho que qualquer cristão acredita nisso, né? Qual é o versículo que fala nisso? Que a nossa batalha não é contra carne nem sangue, né? Então a gente crê que existe algum tipo de mal. Aí, claro que ele está derrotado já, né? Cristo venceu o mal na cruz, mas que ele ainda atua, tenta enganar, tenta mentir, mas ao mesmo tempo também discernir o que é meu, o que é do meu corpo, o que é da minha mente. E muitas vezes eu me vi, já aconteceu de eu passar por algum processo assim, sei lá, algum pensamento que estava me deixando mal, orarem por mim, aquilo passar, mas ainda tem as consequências disso, alguns efeitos disso que eu vou ter que lidar na terapia. Então é muito complexo, as coisas estão muito ligadas, sabe? Então é muito complexo isso. Eu não sei, às vezes é muito difícil separar. Diga, Marco. Não, eu só queria. Quando você terminar, eu só queria falar de uma experiência que eu tive. Não, pode falar. Mas eu não falei nada com nada, mas eu queria dar algum exemplo concreto, mas também não sei se alguém pode se escandalizar e tal. Mas muitas vezes eu não saber. Enfim, que eu vejo que as coisas estão muito ligadas. Então, eu já tive experiências muito ruins na minha casa, por exemplo, que a gente orou, aquilo parou, mas ainda tinha outras consequências que tinham que ser trabalhadas com psicólogo. Enfim, por exemplo, eu vou dar um exemplo agora um exemplo concreto, que ninguém vai escandalizar. Meus pais são separados. Uhum. E eu creio que teve uma atuação maligna, não vou dizer, tipo... Mas, assim, mentiras. Eu sei que o divórcio não é uma coisa boa. É alguma coisa do pecado humano, tem uma coisa do pecado humano, tem uma coisa que o mal influencia, né? Porque Deus não quer que, né, uma família seria para sempre, né? Então, eu creio que tem uma atuação maligna também. Mas eu também creio que tem questões psicológicas, né? Coisas que meu pai e minha mãe provocavam no outro, que não eram saudáveis, que não tinha uma saúde coletiva na família. Então, assim, eu creio que tinha o pecado próprio deles, creio que tinha a maneira como eles foram criados, então, psicologicamente, eles faziam mal um pro outro em várias coisas, e eu também creio que tinha uma atuação maligna. Então, era tudo isso junto. Como trabalhar isso, né? Então, tem um espaço que tem que se resolver na terapia, tem um espaço que é a questão do arrependimento, de perdoar o outro. Então, tá tudo tão misturado, isso que eu acho complexo. Tá junto e misturado, né? Tudo é multiprofissional. Pois é, Esther. Concordo totalmente. Marco, só antes de você dar o teu testemunho, só contar a sua experiência, eu queria fazer um comentário sobre isso que a Vicky colocou, que
que é, digamos assim, você olhar para uma experiência sua, observar o elemento espiritual, observar o elemento psicológico e tentar, digamos assim, fazer alguma tratativa a respeito, né? Então, ó, com muita frequência mesmo, eu atendo pessoas com problemas com pornografia. Muita. Então, pornografia é uma das coisas que causam prejuízo real, independente se a pessoa é cristã ou não, porque torna-se um vício, prende a pessoa, faz com que ela tenha percepções equivocadas sobre sexo, sobre o trato humano, desperta uma quantidade de fetiches absurdas, passa ideias sobre, sei lá, centenas de coisas que são moralmente incorretas, assim, né? E que causam prejuízos. E, principalmente, digamos, para o jovem cristão, o adulto cristão, a pessoa cristã envolvida com essa situação, ela às vezes também desenvolve alguns pensamentos que são, por exemplo, no seguinte sentido. Eu vou dar uma situação X aqui. A pessoa ela tinha a ideia de quando, por exemplo, naquele dia em específico, ela não conseguiu resistir a consumir a pornografia, ela tinha plena certeza que naquele dia alguma coisa ruim iria acontecer com ela. Então, só que este pensamento era muito difícil de dissociar uma coisa da outra. Por quê? Porque de fato ela acessava e de fato ela observava alguma consequência ruim. Detalhe, muitas vezes a consequência ruim não tinha uma conexão real com aquela situação, mas ela construía a ponte até lá. E quando, digamos, ela identificava que ela mesma construiu a ponte, ela também construía uma outra ponte. Porque não precisa ter necessariamente uma conexão. Porque é um movimento espiritual, ela não vai encontrar a conexão material. Então, a percepção dela, digamos assim, ficava bem, bem difícil, porque ela não sabia oferecer, ela não sabia dar uma resposta para o próprio dilema, para o próprio problema, né? E essa é uma conexão difícil, porque assim, ó, às vezes vai muito de como que a pessoa entende como Deus age, mas ela é confrontada exatamente com aquilo que ela experiencia. Alguém pode até chegar para ela e falar assim: filho, Deus não age assim. Mas ela experiencia isso. Aí veja só, o que tem um maior peso? Então aqui é um pouco disso que você está, não sei se era um pouco disso que você estava falando, Vitória, mas para mim essa pessoa ela vive, digamos assim, tipo dois dilemas, né? Aquilo que ela entende como espiritual e aquilo que é um movimento psicológico, porque não se dissocia uma coisa da outra. Né? Marco, o que você ia comentar? Não, eu ia comentar o seguinte, que disso que a Esther estava falando sobre possessão e tudo mais, eu dividi apartamento uma época com uns amigos e tal, e o rapaz, uma bela noite, ele começou a falar com uma outra voz, ele começou a dizer coisas muito estranhas, falando que ia se matar. Ele tentou pular da janela. Tá? Ele falava que o nome dele era outro, que não era Luiz, o nome dele era Luiz, tá? E eu fiquei a noite inteira. Foi a pior noite da minha vida, sem brincadeira. Ele tentou pular da janela.
e eu fiquei segurando ele para ele não pular. Um cara de 120 quilos, eu na época era magrinho, tinha 80. Pense a beleza que foi a minha noite, tá? E esse cara estava envolvido com umas coisas assim, eu vou dar uma de bem evangelical agora, mas ele estava envolvido com algumas coisas estranhas assim, terreiros, essas coisas assim. Eu creio que tenha sido possessão, sabe? Eu creio que ele tenha sido possuído. E foi a pior noite da minha vida, cara. Sem brincadeira, eu fico mal só de lembrar, porque ele tentou se matar, ele tentou pular da janela, a gente morava no 5º andar, sabe? Anos depois, ele vai no psicólogo, ele vai no psiquiatra, e ele descobre que ele era esquizofrênico. Tá? Mas e agora eu fico pensando assim, e aí? O que era? Porque, de fato, ele tinha um problema. Ele tomava remédio, e depois ele começou a tomar remédio. Mas ele também estava envolvido com coisas espirituais, sabe? Então, cara, pode ter sido os dois. Como a Vicky bem lembrou, nós somos seres integrais, pode ter sido os dois. E cara, foi uma coisa assim que me faz pensar mesmo, sabe? E foi muito pesado isso. Tô lembrando agora que eu fiquei até meio tenso, sabe? Sabe que você falou, né, que ele recebeu um diagnóstico, né, de esquizofrenia. Só que anos depois, tá? Anos Sim. depois. Então, aqui eu acho até interessante que você tocou num ponto, eu separei uma pergunta sobre esse ponto. O que é a loucura? O Diego tá mais preparado que o Batman, cara, nas perguntas dele, cara. Né? O que é a loucura? Na percepção de vocês. E essa vai longe, hein? Uma vez eu fiz uma pesquisa entre os guris ali, perguntando o que é ser normal? Não sei se tu lembra disso, Marco. Eu não sei se o Bruno tá aí, mas Muito provavelmente eu não me enquadro. Porque eu tava assim, cara, eu tinha uma pira que eu não era uma pessoa normal. E aí eu falei, tá, mas o que é ser normal e tal, né? Eu conversava com um psicólogo, daí eu, nossa, mas eu me sinto tão diferente. E eu saí perguntando para as pessoas o que era ser normal e tal. E de fato eu não cheguei a nenhuma conclusão ainda. Porque que nem o que o Esther falou, né? Lá do conto do alienista, que aí no fim ele vai colocando toda a cidade, ele vai, acho que ninguém é normal, ele vai colocando toda a cidade, né? No manicômio. E no fim só fica ele do lado de fora, se eu não me engano, é essa história. Então, complicado. Sabe que uma coisa que me chamou muita atenção, né, só complementando a própria pergunta que eu fiz, né, o que é a loucura? Vocês lembram quando saiu esse último filme do Coringa? Lembro. Muito bom, inclusive. Eu achei o filme muito bom. Por que a galera... fazer uma apresentação sobre saúde mental e o Coringa, só para vocês saberem. Né? Então, assim, ó, por que assim, ó, veja que quando você fala sobre o que é a loucura, existe também uma percepção e até mesmo, digamos, uma espécie de um gozo sobre, digamos assim, ser louco. Então, por exemplo, todo adolescente, digamos, não se sente ofendido se você falar que ele é muito louco. Né? Então, o que é a loucura? Acho que a Esther ia oferecer uma resposta. Ou uma contribuição. Contribuição, né? Resposta. Não, é que em relação com o que o Marco falou, né? Realmente eu sinto muito, porque eu também vivi situações difíceis por causa de estar em certos contextos específicos na minha infância, e não é algo agradável de ver. Mas quando a gente pensa, né, na doença mental, por exemplo, no caso da esquizofrenia, só para você entender um pouquinho. Se a pessoa tiver, por exemplo, alucinações auditivas, que é o mais comum, não são visuais como aparecem nos filmes, são alucinações auditivas. Essa pessoa vai ter alucinações que estão em relação com a sua história de vida. Quer dizer, se eu não estou nem aí com alienígenas, eu não vou ter alucinações que estejam relacionadas com alienígenas, né? Então, uma pessoa religiosa que tem esquizofrenia, né? Obviamente, pode ser muito comum
que aquilo, eu estou falando de alucinações auditivas para entender, né? Mas qualquer outro tipo de situação, limite que ela vivencie relacionada com a doença, pode ter um background religioso, porque forma parte da sua experiência de vida, né? Então, no caso das alucinações auditivas, pode ser que as vozes na sua cabeça falem sobre que ele está sendo pecador, sobre que os membros da igreja estão falando mal dele, né? Então, no caso de uma pessoa que tem um diagnóstico de esquizofrenia, mas que é religiosa, características da sua vivência espiritual podem estar influenciando a sua, no caso o broto, não sei se o surto que se fala em português, o surto psicológico, né? Então, obviamente, como a Vitória falou e você comentou, está tudo muito relacionado. Ou, por exemplo, pessoas que têm delírios, né? Na esquizofrenia tem dois sintomas específicos, que a gente fala positivos, enfim, que são alucinações auditivas e pode ter delírios, quer dizer, que tem um pensamento paranoico base sobre algum tema, né? E se essa pessoa é religiosa, pode ser que esse delírio seja de base religiosa, né? Sei lá, que ele é escolhido para alguma coisa, ou que, enfim, eu não vou entrar nisso, vocês podem ver até os filmes, né? Se você vê um delírio religioso, obviamente porque a pessoa tem algum tipo de background religioso, senão essa pessoa não vai desenvolver algum delírio religioso, talvez desenvolva algum outro tipo de delírio, né? Então, só para entender, né, que obviamente claro que vocês estão certíssimos, tudo está muito relacionado, então não é nada simples, né? Mas que precisamente por estar relacionado, então uma pessoa que tem algum tipo de problema psicológico específico, se já está inserida num ambiente religioso, né? Isso pode se manifestar desse jeito também, né? Eu perdi uma parte da conversa que precisei atender uma intercorrência aqui. Eu tive uma experiência uma vez no hospital psiquiátrico de ter uma paciente em surto psicótico que ela era evangélica, saião, coquinho, assim, bem evangélica. Assim, lia a Bíblia no intervalo, era bem crente. E ela era agressiva com outros pacientes e ela achava que alguns outros pacientes estavam tentando matá-la, né? E daí, quando você ia conversar com ela, ela dizia: você veja as artimanhas do inimigo. O inimigo está planejando as coisas contra mim. O resto da equipe não entendia exatamente qual era o background do que ela estava falando, mas eu, crente, sabia que ela estava se referindo, né? Mas era uma estrutura paranoica, digamos assim, tipo, ela entendia errado tudo que estava acontecendo, né? Do que as pessoas falavam, uma mania de perseguição de pessoas que não tinham nada a ver com ela. Mas como ela tinha esse pano de fundo religioso, de linguagem, de batalha espiritual e tal, que a gente não vai dizer que não tem na Bíblia, era o que ela usava para dar sentido para aquele tipo de experiência, né? Agora, vocês estavam falando sobre o que é ser normal. Eu acho que é muito difícil você afirmar o que é ser normal sem você ter algum implícito, perdão, você afirmar o que é loucura sem ter o normal implícito. Você tem algum modelo ideal de como as pessoas funcionam para você poder dizer, isso aqui fugiu da norma, né? Quando o Diego fala que o adolescente gosta de pensar que ele é louco, é porque ele gosta de pensar que ele é subversivo. Eu bato de frente, estou indo contra o sistema, né? Estou deixando meus líderes e meus pais horrorizados. Como eu sou terrível. Mas o que me leva, que é uma preocupação que eu tenho, é até que ponto qual é o nosso parâmetro de normalidade. Né? Qual é o nosso... Pode variar de contexto para contexto? Posso só terminar meu raciocínio, daí você fala? Senão eu vou esquecer eu ia perguntar para você falar depois. Desculpa. Deu um corte aqui, achei que você tinha terminado. Não. É porque, por exemplo, isso é uma coisa que me preocupa. Sabe que a gente que é da área da saúde mental, a gente tem uma Bíblia desse tamanho assim, chamada DSM, que tem mais de 300 transtornos mentais, né? E qual é o problema? O mais engraçado é o dia se você estudar a história do DSM, porque a primeira versão dele tem 100 páginas e ele classifica, sei lá, uns 30 transtornos, assim.
Né? A pergunta que você faz é que assim, a cada edição que refaziam, tipo, a cada 5 anos, ele aumentando assim, até ele ficar gigantesco. E tá num ponto, por exemplo, que tem alguns psiquiatras debatendo se luto, por exemplo, morreu um parente meu. Se a pessoa passar mais de 15 dias em luto, ela está em depressão. Então, tem gente fazendo esse tipo de debate, onde você vê um luto por um familiar, por um parente, um cônjuge, por um filho durar 15 dias, né? Tem gente que fica um ano processando isso, às vezes um pouquinho mais. Então, o que me preocupa quando a gente define normal, e por inferência a loucura, é que a gente está entrando, às vezes, num momento hoje onde experiências normais da vida, de tristeza, de sofrimento, de lidar com dificuldades, elas acabam sendo classificadas como doença, ou acabam sendo entendidas como dor ou como sofrimento, quando são experiências normais da vida. É diferente de um caso extremo, por exemplo, de esquizofrenia, que aquilo atrapalha a vida da pessoa de um jeito, afeta todo mundo que está ao redor dela. Mas de você fazer experiências comuns, uma tristeza, uma personalidade mais melancólica, não gosto do termo porque faz referência aos temperamentos lá, mas uma pessoa mais, um perfil mais melancólico, um período da vida que você está mais estressado, né? Ou então essas coisas, tudo hoje é tratado como se fosse uma condição neurobiológica, às vezes de transtorno, e na verdade são questões comuns da vida, né? Então eu tenho uma impressão que hoje, quando fica às vezes esse debate sobre normalidade, sobre loucura, a gente tem um ideal, e isso volta, acho que na minha primeira fala, eu sei que eu pulei uma parte aqui que converso com vocês, mas que a gente tem um ideal de expectativa de um funcionamento de ser humano, de um ideal de normalidade, de saúde, que não tem nada a ver com a realidade, e que mais ajuda a gente a adoecer do que a ficar saudável. Pode perguntar, Marco. Não, primeiro, desculpe que o áudio que cortou, eu achei que você já tinha terminado. Daí eu ia perguntar se essa ideia de normalidade também pode variar de contexto para contexto. Por exemplo, numa cidade, uma família, por exemplo, normal ser de um jeito. Em outro contexto, por exemplo, uma igreja, alguma coisa, ser de outro jeito. E daí o que seria loucura depender desses contextos. Não, tem variações também, né? Então, por exemplo, a gente aqui é curitibano, eu imagino que a maioria de nós aqui é curitibano. Uma característica do curitibano é ele ser mais reservado. O curitibano demora, às vezes, para fazer amizade com outras pessoas. E eu já percebi que o fato da gente ser... Eu viajei o Brasil em alguns estados, em alguns contextos é entendido que você é arrogante, que você é mal educado, né? A minha esposa, ela achava que eu era esquisito, porque como eu sou do interior, a Milena tá aqui, nós somos da mesma cidade, eu via a pessoa do outro lado da rua e gritava para esse cara, né, meu tamanho, na 7 de setembro, olhando o Diego lá do outro lado da rua, gritando: "Ah, Diego, tá tudo bem?" Normal. Em Apiaí. Totalmente normal. Aqui, tenho certeza que eu era louco. Para os padrões curitibanos. Por exemplo, eu tenho amigos nordestinos, ou amigos lá do Amazonas. Para eles é muito comum você conhecer alguém no ponto de ônibus e no final da tarde essa pessoa está tomando café na tua casa. É muito comum. Nossa, eu morei em Minas, era bem assim também. Conheci a pessoa no ônibus, já ia para casa dela tomar um café. Não é muito seguro, né? Tem que tomar cuidado. Daí o que aconteceu? O cara veio para Curitiba, na época eu estava em outra igreja, eu não estava na presbiteriana. Daí ele convidava, sei lá, conversava com você, convidava já para ir na casa dele, convidou a menina para ir na casa dele. E os meninos entraram em desespero. Eu falei: que esse cara é um assediador e não sei o quê. Não, era realmente outro contexto completamente diferente, outro padrão cultural, né? Agora, pensa nisso quando você pega contextos tão extremos, por exemplo, África subsaariana, o Oriente Médio, a própria Europa já tem, as culturas são diferentes, então existe sim essa diferença de questões de normalidade. Tem até um debate, aí é um pouco mais polêmico, tem alguns autores que acusam que as nossas definições de saúde mental, elas são americanizadas.
por Então, exemplo. eu acho até que, se eu não me engano, a nossa definição de saúde mental é basicamente a ausência de doença, né? Eles estão usando a última atualização que eu vi, que foi de 2017 da comissão da The Lancet. Eles colocavam, eles tinham essa ausência de doença, mas eles estavam colocando estado de bem-estar. Pois é, só que daí você pega a definição de bem-estar, a definição de bem-estar é uma loucura. Por quê? Definição de bem-estar: você se sente bem consigo mesmo, com o seu corpo, com a sua vida financeira, tipo, Então, todo mundo é louco. a sua vida social. Tipo, sabe aquele momento, tipo, que você tem, sei lá, umas 2 horas de utopia, assim, tipo, você fala assim, nossa, minha vida é perfeita. Cara, daí dali a pouco chega um boleto e você dormir. fala, não é. Pronto, acabou o bem-estar. Isso não é que Olha, existe. Ninguém pode ser tão feliz assim, a não ser que use drogas. Né? Ninguém pode. Não, é sério, cara, porque ninguém, cara. Lembra, a primeira coisa que a gente falou agora há pouco, hoje, foi sobre a ansiedade. Pô, a gente tem que se preocupar com o boleto, com as contas, com o que a gente vai trabalhar. Cara, com o trabalho, gente te cobrando porque coisas que estão além da sua capacidade de resolver. Ontem mesmo o cara tava me cobrando, por que o motoboy ainda não chegou? Eu falei, não sei, não sou eu que estou pilotando a moto. Não tem como eu saber. O cara me ligando, cadê o motoboy? Cadê o motoboy? Cara, eu não sou motoboy, eu não sei, eu não tenho o que faço fazer. Então, Pois acho que ninguém é normal nesse sentido, Diego. E uma outra ideia que tem, deixa eu dar um outro exemplo para vocês sobre o TDAH. Tá? O TDAH, talvez depois do autismo, é o transtorno infantil mais estudado hoje. Né? E ele é conhecido, ele é reconhecido, tem associações de familiares de TDAH, de pessoas com TDAH, pesquisa sobre funcionamento cerebral da pessoa com TDAH, tem estratégias de terapia hoje próprias para TDAH, é bem interessante, avaliações neuropsicológicas específicas. Mas tem um caso assim, que ao mesmo tempo que existe o TDAH, existe um boom de diagnósticos de qualquer pessoa que tenha problemas de desatenção ou problemas de assimilação de conteúdo na escola. Então, por exemplo, o Brasil, ao mesmo tempo que a gente enfrenta a classe média tem um excesso de... o Brasil ele tem uma situação confusa, que ao mesmo tempo que a gente tem faltas de pessoas que realmente têm o diagnóstico serem diagnosticadas, a gente tem muitas pessoas que não têm o diagnóstico sendo diagnosticadas, que é tipo, o contexto escolar é bagunçado, as professoras às vezes não têm o treinamento específico, a criança não consegue aprender, daí recebe um diagnóstico para tomar remedinho, para ele ficar calmo na sala de aula, né? Agora, por exemplo, nos Estados Unidos, isso foi mostrado. Tem a costa oeste, lá, Califórnia, tem a costa leste, lá que tem aqueles estados menorzinhos, fica a Ivy League. São aquelas grandes universidades, Harvard, Stanford e tal. Quanto mais você vai da costa do Pacífico para o ocidente, mais aumenta a prevalência de TDAH. Vai aumentando, assim, conforme vai chegando nos estados. Né? Por quê? Porque o TDAH não existe? Porque não tem pessoas que não têm, sei lá, questão cerebral diferente? Não. Mas porque as expectativas culturais mudam. O povo mais da Califórnia é mais New Age, good vibes. Agora, quando vai chegando na costa leste, tem mais demanda acadêmica, porque as pessoas têm... O nível padrão cultural é diferente, as pessoas têm mais expectativa de entrar na universidade, coisa do tipo. Então, é um padrão cultural que gera uma exigência maior sobre as crianças, sobre a demanda de concentração e sobre a demanda acadêmica delas. Sim. Então, tem mais prevalência de diagnóstico. E olha, é difícil medir também prevalência de diagnóstico, né? Eu lembro que eu tive na faculdade, digamos assim, a primeira vez que eu vi um professor rebater o outro. A gente estava discutindo, né? Era um dia na faculdade onde, digamos assim, alguns professores apresentavam a percepção deles sobre um determinado assunto, que era tipo depressão, no caso, e um professor meio que rebateu o outro. Um professor de neurociência, ele pegou e falou o seguinte, que pessoas depressivas existia uma maior
prevalência de pessoas depressivas na classe média, da classe média alta para cima, da classe média baixa, né, para as classes mais inferiores, não tinha tanto. E ele pegou e deu uma justificativa para isso, né, colocando que pessoas com um poder aquisitivo maior tinham mais aquisição de cultura e talvez tinham mais tempo para até mesmo ficar refletindo sobre a própria vida e chegavam a percepções bastante obscuras e sofriam mais de depressão. Aí uma professora de psicologia social rebateu. Ela falou assim, mas como que é medido isso? Como que isso é verificado? Porque aqui tem uma pergunta importante. Se isso for verificado pela quantidade de pessoas que vão a um médico procurar por tratamento depressivo, essa pesquisa sempre vai dar furada. Porque as pessoas de classe mais baixa, elas às vezes não vão ter dinheiro para ir até um médico e não vão fazer parte dessa pesquisa. Então, como que você realmente pode fazer essa definição? Porque essa sua suposição é baseado no resultado da pesquisa. Então, você presumiu que por uma pessoa não ter cultura, ela não entra em depressão. Então, é difícil mensurar, né, algumas coisas, porque isso que eu acho muito importante, assim, a questão da pesquisa científica, né? E da pesquisa ser muito bem feita, porque ela faz uma apuração de dados e ela também cria uma percepção. Na realidade, a professora ela fez essa pergunta porque, veja, né, ela é exatamente de um viés social e quando ele falou, ela já meio que já fez esse link na hora. Opa, mas espera aí. Como que é feita essa pesquisa? Como é que eu vou saber disso realmente? No caso da que você citou, eu não sei. Aqui eu vi sobre o TDAH, o que rola muito os Estados Unidos fazem mais pesquisa que a gente, né? E eles têm um controle maior de dados da população. Tem um CDC lá, Center for Disease Control, que eles fazem aqueles surveys, né? Tipo, a cada 3, 4 anos eles ligam para as pessoas, ou eles mandam os testezinhos por correio, eles vão nas casas das pessoas, ou vão nas escolas fazer levantamentos de dados, aplicar teste. E diferente do brasileiro, o americano apoia isso, né? Tipo, ele participa desses tipos de pesquisa e tal. Então, eles conseguem ter mais dados para poder embasar esse tipo de informação. Agora, o Brasil realmente, e o Brasil que tem uma distinção de classes muito alta, né, de classe, você ganha 5 mil por mês, sei lá, você ganha mais que 95% dos brasileiros, é um negócio assim, que tem essa distinção tão grande de classe, isso é muito visível, né? Num podcast lá do Bibotalk sobre economia do reino, que era sobre um livro, na realidade, agora esqueci o nome do autor do livro, ele fala Marcelo Ortega. Isso. Ele fala que para você não tem muito como você fazer definições do que é uma pessoa rica e do que é uma pessoa pobre, mas existe, digamos assim, uma percepção. Se uma pessoa recebe mais do que 6 salários mínimos, ela já é considerada, digamos, rica no Brasil. Então, você ganha mais do que 6 salários mínimos. Então, se numa casa tem 3 pessoas, essa casa tem que ter uma renda de 18 salários mínimos para serem considerados ricos. Então, ninguém é rico. Ninguém é rico. Ser rico não é fácil, né? Nem um pouco. Difícil ser rico. Mas eu posso só levantar uma pergunta de leigo? É que esse negócio do TDAH, eu tenho as minhas 2 cunhadas são pedagogas. Né? E um dia, uma delas estava comentando esse negócio de TDAH, ela estava brigando, ela falando assim, meu Deus, o moleque só é mal educado. Daí eles vão lá e estão dando remédio para ele. Fez essa associação. Agora o Bruno falando esse negócio, eu fiquei pensando assim, o quanto que, por exemplo, a tecnologia hoje não influencia nisso, porque hoje a criançada fica com celular, tablet, não consegue mais focar. Daí, isso pode causar TDAH? Eu não sei, estou perguntando.
Ou o TDAH é outra coisa? O Cara, eu TDAH, acho- posso Pode. Posso Três comentar ou você psicólogos quer aqui, comentar? gente. Não, eu só Não, quero fazer não, eu só quero fazer um comentário. Eu acho que esse comentário acho que talvez ajuda na resposta que você vai começar a dar. Mas, por exemplo, hoje a gente o jovem já não conhece mais tanto o que significa tédio, Então, né? por conta justamente de tecnologia, entretenimento, tá tudo aí. Exatamente. Não consegue ficar parado. Daí essa é a minha Exato. dúvida. Isso causa TDAH ou TDAH é outra coisa? o TDAH é outra coisa. O Obrigado. TDAH, ele é entendido como uma condição, né? Então, embora ele tenha certos níveis, tem um movimento hoje chamado neurodiversidade, movimento da neurodiversidade. São pessoas que têm diversidade em tudo. Não, é um grupo de pessoas que, assim, começou com os autistas, que eles entendem que eles têm padrões neurológicos diferentes, tá? Então, assim, ele não necessariamente se entende como um doente. Ele entende assim, cara, meu cérebro é diferente. Então, tem os autistas, os famosos Asperger, tem o TDAH, tem o disléxico, né? Tem algumas formas de alteração de percepção sensorial, né? Então, são pessoas que têm padrões neurológicos diferentes e não necessariamente elas podem ter dificuldade de adaptação, elas podem sofrer nas suas vidas cotidianas, mas isso não quer dizer que ela seja doente ou tenha um transtorno específico, assim, né? O que acontece nessas coisas é que às vezes elas são limitantes para a vida. Para uma pessoa com TDAH pode ter muita dificuldade na escola, pode ter dificuldade para dirigir, pode ter conflito de relacionamento, o autista também. Agora, isso que o Diego falou é uma verdade. A gente hoje está num contexto onde criança é exposta à tecnologia muito cedo, criança não passa por experiência de tédio. Sabe aquele negócio de você ficar sem fazer nada e você ser obrigado a ter que inventar alguma coisa? Cara, sabe do que eu lembro? Sabe do que eu lembro? Eu lembro de tardes chuvosas que estava passando Lagoa Azul na sessão da tarde. Eu detestava esse filme. E, cara, eu não podia sair para brincar. Eu não tinha absolutamente nada para fazer dentro de casa. Os meus pais trabalhavam e eu ficava, digamos, sozinho. O meu entretenimento era pegar brinquedos e tentar elaborar uma história, né? Alguma coisa ali com aqueles brinquedos. Mas chegava um momento que aquilo ficava muito entediante. Aí, às vezes, eu ficava literalmente deitado no tapete, escutando música. E assim passava a tarde toda. Ou ficava na janela olhando a chuva, que eu gostava de ver aqueles caminhos de água que faziam no quintal de casa. Achei que era no vidro. Eu gostava de ver no vidro assim as gotinhas e eu na minha cabeça uma gotinha estava apostando corrida com outra. Quer ver um exemplo? Os casais hoje têm dificuldade de passar por tédio juntos. Tipo, momentos de fazer nada, né? Para alguns casais isso é muito angustiante, tipo, eles têm que estar discutindo a relação o tempo inteiro, ou eles têm que estar fazendo coisas o tempo inteiro. Agora, se tá os dois sem fazer nada, tipo, é desesperador, dá briga, né? Ou Bruno, né, depois que você tem um filho, isso passa a virar um sonho utópico, assim, né? O único desejo é, eu quero 1 minuto sem fazer nada. Assim, eu atendo muitas mães, às vezes elas falam, eu nunca vou parar de fazer terapia, mas não porque eu preciso, é porque é 1 hora que eu tenho, que é só minha. Às vezes ela fala assim, olha, eu só quero vir aqui e ficar aqui. Agora, deixa eu jogar uma polêmica aí. Agora, o Diego tá o rei das polêmicas hoje, deixa eu jogar uma outra polêmica aqui. Ouviram falar dos ouvidores de vozes? Sim, não. Tá. Sim, claro. Esther, eu imagino que sim. Existe já, desde a década, acho que é 70, 80, um movimento de pessoas que elas ouvem vozes. Ouvir vozes é um estado, é o que a gente entende por alucinação. Você está ouvindo coisas que, em tese, não tem a ver com a realidade, né? E é um dos critérios diagnósticos para psicose, principalmente esquizofrenia. E existe um movimento hoje de pessoas que reconhecem que ouvem vozes, mas que elas não entendem isso como um fenômeno patológico ou como um fenômeno doentio e que não necessariamente é uma coisa que precisa ser suprimida.
Então, o que que eles fazem? Eles se reúnem em grupos para trocar as experiências entre eles sobre o que era ouvir vozes e como lidar com isso, como dar significado para isso, né? Inclusive, eles têm questões, por exemplo, movimento colaborativo com os psiquiatras, eles decidem se querem ou não querem tomar remédio, eles entram em acordos assim para cara, eu quero, isso corta as vozes são muito agressivas, eu realmente prefiro ficar sem elas. Eu prefiro usar a minha terapia para dar ouvir, para saber o que que essas vozes significam na minha própria experiência, né? E é muito interessante. Tem aqui em Curitiba, tem grupos de ouvidores de voz. Eu vou mandar um link aqui para vocês de uma psiquiatra que ela ouve vozes e ela coordena alguns grupos de ouvidores de vozes para vocês terem uma ideia basicamente do que é a experiência, né? Mas isso é algo completamente inusitado. Ouvir vozes sempre foi entendido como um fenômeno patológico. E hoje tem algumas pessoas que assim, eu ouço vozes, eu sei que isso é estranho, eu sei que isso não necessariamente corresponde à realidade, ela não entende isso como um fenômeno sobrenatural, né? Mas isso é um fenômeno humano, eu aprendi a conviver com as vozes que ficam ressoando na minha cabeça. Gente, eu ainda tenho mais uma pergunta provocativa. E essa eu confesso assim que a minha criatividade foi lá longe. Na realidade, dá até vergonha fazer essa pergunta. Mas, seguinte, suponhamos que existe uma pessoa e essa pessoa, basicamente, ela diga que ela possui, né, ou você toma ciência de alguma maneira, que ela possui o famoso transtorno antissocial, que também a gente conhece como sociopatia, psicopatia. Pois muito bem, esta é uma pessoa na qual você poderia apresentar o evangelho para ela, Jesus Cristo, pensando que uma vez que esse transtorno é um transtorno no qual principalmente uma pessoa tem dificuldade de fazer reparações, vir ao arrependimento, o que você faria se de repente você se deparasse com esse dilema? Você já teve a oportunidade de atender pessoas com esse tipo de quadro? Já. Eu não tive contato direto, mas eu conheci gente que trabalhou, né? Realmente eu prefiro não falar de uma coisa que eu não tenho experiência. Porque normalmente os relatos que vêm de sociopatia são os relatos extremos, né? Tipo aquelas pessoas com condições assim graves, mas a gente sabe que tem os quadros mais leves, né? Que a característica marcante do sociopata é total dificuldade de entender o outro como pessoa, né? As pessoas são objeto. Você e a cadeira é o mesmo sentido para ele. Se ele puder usar você, e usa. Então assim, eu acho que primeiro vou tentar aqui fazer uma remoção de um aspecto mais cinematográfico em cima dessa figura. Nem todos têm comportamentos agressivos. Na verdade, a maioria ele só parece, digamos assim, uma pessoa muito estranha. Como assim uma pessoa muito estranha? É uma pessoa que, em determinados momentos, tem comportamentos em que você tipo não consegue compreender tipo como que ela não se importou, como que ela não se chocou, como que ela não se comoveu, como que ela não teve determinado despertar para aquilo, como que ela permitiu que aquilo acontecesse, mas não necessariamente que é agressivo, né? Então, é uma coisa, por exemplo, assim, ó, eu nunca atendi um que fosse por vontade própria para o consultório. Porque ele não tem esse despertar de ele querer tratar-se. Mas eu já atendi que foram levados. Ou porque aparece com algum outro quadro, né?
Já assistiram aquele filme Prenda-me Se For Capaz, que é o Leonardo DiCaprio tá novinho? Ele é um quadro de personalidade antissocial. Aquilo é um sociopata, gente. Um sociopata mais padrão, assim. Ele é um camaleão, ele manipula todo mundo, ele incorpora outros personagens, ele trata as pessoas como se fossem objetos para atingir os objetivos dele. Ele é impulsivo. Aquilo é um sociopata. A gente pensa em pessoa antissocial, a gente pensa no Dexter, né? Aquele assassino em série, com aquelas coisas elaboradas, não sei o quê. O sociopata é mais nesse sentido, assim, né? Na verdade, às vezes uma pessoa com um certo grau de sociopatia, às vezes ele consegue se enquadrar muito bem, dependendo do contexto que ele está. Eu imagino um psicólogo com sociopatia. Vai ser muito bem sucedido, inclusive, né? Então, sabe o Hannibal Lecter? Tem uma série em que ele é um terapeuta. Diego, Oi. uma dúvida. As pessoas que sentem-se deslocadas da sociedade, né, que elas acham que não se enquadram na sociedade, também pode entrar nesse grupo, né? Não. Não? Não, Ah, tá. não, porque na verdade a pessoa com esse transtorno antissocial, ela não se dá esse tipo de reflexão. Tá. Porque que tipo de reflexão é essa? Uma reflexão na qual você gostaria de se encaixar. É uma reflexão na qual você tem uma certa preocupação. Você gostaria de encontrar, digamos assim, um lugar para pertencer. Ele, na verdade, ele tem uma posição mais de indiferença. Ah, tá. Entendi. Na verdade, você que se sentir deslocado da sociedade é um sinal de que você não tem transtorno de personalidade social. Até se vocês quiserem pensar, gente, um lugar que pensem numa pessoa com algum nível de transtorno antissocial. Não pensem num assassino em série. A ideia melhor para entender para vocês pensem num CEO de uma mega empresa. Isso. Ou pensem num político. Ele é alguém que ele está numa posição onde ele toma decisões que afetam muitas pessoas e ele é totalmente indiferente. E para chegar lá, ele passou por cima de muita gente, ele puxou o tapete de muita gente, ele mentiu para muita gente, ele manipulou, tipo House of Cards. Aquela série, o encontro dos seriados, né? House of Cards. Aquilo é um exemplo lá eu não lembro o nome do ator agora, é um exemplo de quadros de sociopatia mais clássicos. É alguém que está numa posição que ele humilhou muita gente, ele manipulou, ele manda o cara é um diretor de uma empresa que ele toma uma decisão que manda milhares de famílias desempregadas e não está nem aí. A questão dele é lucro, né? É isso que a gente tem que ter em mente. Agora você me pergunta, apresentar o evangelho para essa pessoa é eficaz? Eu acho que a gente tem que apresentar para todo mundo. Agora, a resposta do coração dele, se o Espírito Santo fizer um milagre ali, né, mas vai ter que ser um bom milagre, assim, de trabalhar na receptividade dele. Sim. Nada que o Espírito Santo não possa fazer, mas é o tipo de pessoa que ele é indiferente. Então, porque assim, por exemplo, a experiência, digamos, de você atender, né, uma pessoa como essa, por exemplo, essa é uma pessoa que ela não funciona em terapia. Por que ela não funciona em terapia? Pelo menos na linha que eu sigo, não funciona. Por quê? Porque ela pode tomar consciência do que ela fez, mas ela não vai ter, digamos assim, arrependimentos morais. Ela vai ter arrependimentos causais. Então, por exemplo, ela não fica arrependida porque ela fez algo errado. Ela fica arrependida porque ela sofreu dano. Se ela não sofreu dano, e é por isso que a mentira é um artifício forte, porque, na verdade, ele só se arrepende da mentira na qual ele é descoberto. Na realidade, um monte de gente, né? Só se arrepende de mentir quando... Tanto que em consultório, uma coisa que é muito comum, quando às vezes eu atendo uma pessoa que está em adultério.
esta pessoa, muitas vezes, só interrompe esse movimento de adultério quando ela é flagrada, que daí ela passa a sofrer as consequências. Até o momento dela ser flagrada, ela finge que não acontece, porque ela não traz para o real. É como se participasse de um universo, digamos, à parte. E eu perdi o ponto que eu estava. Eu não lembro porque eu comecei a falar disso. Bruno, você tá mudo. Também não lembro. Tá. Bom, gente, eu tenho mais perguntas. Tá. Acho que aqui, eu acho que uma pergunta, eu acho que a gente passou por isso, mas eu acho que ainda não foi bem conversado sobre isso, por que responder para um cristão que depressão e ansiedade não é falta de Jesus no coração, não é uma resposta convincente na maioria dos casos? Então, veja, eu já vi muitos cristãos fazendo esta defesa, né? O próprio Bruno, eu já vi várias vezes ele falando coisas mais ou menos assim, não é falta de Jesus no coração você ser ansioso, né, ou depressivo. Mas, muitas vezes, eu vejo também que essa não é uma resposta, se responder apenas isso, não é convincente, na maioria das vezes. Por que não é convincente? Esther, você... Bem, mas será que a pessoa quer ser convencida? Porque eu acho que as pessoas não querem ser convencidas de maneira geral, né? Então, mesmo que você dê uma razão um argumento forte, talvez essa pessoa vai continuar achando a mesma coisa, né? Mas eu entendo o que você quer dizer, né? Que isso fica um pouco vago muitas vezes, né? Eu acho, né? É, eu acho que muitas vezes essas pessoas acham que a gente está falando isso, é, mas que isso vai fazer com que a pessoa não, sei lá, né, deixe de lado elementos necessários ao seu fazer religioso, né, que essa pessoa negligencie os seus aspectos espirituais. Como então não é falta de ter gestos no coração, eu não preciso fazer nada, eu sou assim e pronto, né? Então não tem um incentivo para a mudança no ambiente eclesiástico, né? Eu acho que esse é o medo, né? Por causa disso, né? Mas eu acho que muitas vezes elas não querem ser convencidas. Só queria começar também por Sim. aí, né? Já Poxa, que você comentou o Bruno, né? Acho que ele vai também dar uma... Eu ia dizer parecido. O que eu vejo é que, assim, eu já vi uma questão mais teológica no sentido assim, então você está dizendo que Cristo não é suficiente para mudar o coração de alguém. Né? Uma questão cristológica, assim, né? O problema é que, assim, é o mesmo argumento que vale, por exemplo, se você tem Jesus no coração, você não pode ter ansiedade, também é o mesmo argumento, você tem Jesus no coração, você não pode ter câncer. Mas olha só, tem uma coisa até um sentimento Né? mais simples. Se você tem Jesus no coração, você não pode ter medo. Não pode estar triste, tem que estar feliz o tempo inteiro. Né? Então, eu acho que é uma visão muito perfeccionista e muito exaltada do que seria a santidade, né? E eu acho que, inclusive, ela é muito mais cultural do que bíblica. Você não lê esse tipo de pegada nos autores bíblicos. Só lê o livro de Salmos, o cara tá ansioso, com medo e em dúvida o tempo inteiro. Né? E existe um outro componente também, que a Esther falou mais, que é no sentido assim, se eu reconheço que eu, como cristão, posso estar triste, posso estar ansioso, posso estar com medo, posso estar enfrentando uma luta com um transtorno mental, isso afeta o meu processo de santificação. Essa é desculpa para pecar. Né? Isso é desculpa para você não ter que enfrentar o seu próprio pecado, você não se submeter ao Espírito Santo e tal. Eu acho que cai na mesma argumentação de pensar que um cristão não pode ter câncer. Né? Porque
por mais que Deus renove o nosso coração, a gente vai passar o resto da vida lutando contra o pecado, contra as nossas limitações. E não necessariamente essas coisas são pecaminosas, elas são fragilidades e vulnerabilidades inerentes à vida, né? É a mesma coisa uma pessoa que, por exemplo, se aposenta e entra em crise existencial porque se aposentou. Ela não fez isso porque ela tem falta de fé, ela fez isso porque é um contexto da nossa cultura, é uma realidade da nossa vida. Eu acho que a gente, como eu posso dizer, às vezes como cristãos, como evangélicos, a gente tem uma visão muito espiritualizada, triunfalista. A menina usou a ideia, o termo aqui, eu achei perfeito. Uma visão triunfalista. A gente vive pleno, triunfante, conquistando todas as coisas, né? De vitória em vitória, sem nunca ter tragédia, sem nunca enfrentar lutas, sem nunca... Não é assim. A nossa vida é mais natural, porque a gente vive o dia a dia. Olha, sabe que ontem eu estava na célula e a gente estava falando sobre missão e aquilo que pairava no nosso imaginário sobre a vida do missionário e a caminhada dele, né? E foi contada, digamos, a história de uma missionária que ela foi, né, para o campo e ela pegou uma região assim, ó, bastante complicada, aonde, digamos, ela foi violentada, né, durante a missão. Ela engravidou e ela criou, digamos assim, o filho dela naquele campo missionário e ela continuou lá durante, né, alguns anos. E aí, quando tipo, a pessoa que estava contando, ela estava contando essa história, mas ela estava contando quando ela contou para o filho, né? E o filho fez a seguinte pergunta: mas mãe, se essa pessoa estava fazendo uma missão, por que Deus deixou? Né? Por que ela não foi protegida? Por que Deus não cuidou dela? Aí eles vieram de uma igreja onde existia a seguinte percepção: se algo muito ruim acontece com você, é porque você não está caminhando em santidade. Né? Essa é a percepção triunfalista. Só que eles acabaram de partir para uma outra igreja, que é a igreja batista, que não tem essa percepção. E ela falou assim: eu tive muita dificuldade em responder, porque a minha vontade naquele momento era aliviar o coração do meu filho, falando que muito provavelmente aquela missionária tinha feito alguma coisa errada, né, para, digamos, aquilo acontecer. Daí assim o meu filho, né, andaria mais na linha e não ia se desviar, porque o medo dela é que a partir dessa história ele tivesse o entendimento de que não importa nem se você é missionário, coisa ruim vai te acontecer, né, independente disso. Então eu acho bastante difícil, né, articular, né, ou até mesmo assim conversar às vezes sobre essa questão, porque puxa, eu tô tentando chegar num ponto que é mais ou menos assim: dependendo de como eu presencio e entendo fenômenos espirituais, isso também afeta, digamos, o meu ser, agir e o meu pensar sobre eu mesmo. Não sei se eu fui claro ou se eu fui meio confuso. Uhum. Não, eu entendo. Tem um livrinho é um filósofo cristão bem famoso, que é o Nicholas Wolterstorff, tá? Ele é amigo do Plantinga. Ele e o Plantinga criaram todo o modelo de epistemologia reformada. Só que o livro dele não é de filosofia, é um livro de um relato pessoal dele, chama-se Lamento. Ele teve um filho que ele teve aquela síndrome rara, sabe a síndrome que a criança envelhece muito rápido e ela é uma criança idosa, assim, tipo, tem reumatismo e tudo. E é o relato dele, é um filósofo, um cara que tem todo o domínio de razão, da experiência de sofrimento.
da experiência de perder um filho, da experiência de lidar com um filho naquela condição, né? Então, eu vejo que a gente às vezes gosta de ter muito dessas respostas, né, de explicação eu sempre brincava quando eu falei minha experiência, que eu estava naquele primeiro contexto da igreja, que de visão mais triunfalista, você se converteu, você não vai mais lidar com isso. Que parecia que o pessoal entendia a vida espiritual e a vida cristã como uma grande máquina, né? Você faz as coisas certas, roda a engrenagem e tudo fica certinho. Você faz as coisas erradas, as engrenagens travam. Assim. Uma coisa muito, muito mecânica. E o mundo e a vida não é assim. A vida não... a gente ainda vive num mundo afetado pelo pecado, a gente ainda vive num mundo afetado pelas escolhas das pessoas. Tem muitos fatores no mundo que a gente não consegue escolher, tá? Eu não consigo controlar o preço da carne no mercado, por exemplo. Né? Eu posso fazer uma tabelinha e tentar planejar o nascimento dos meus filhos, mas eu não tenho como controlar se eles vão ou não vir com alguma condição diferente, como o exemplo que eu sei dos pais com os filhos com autismo. Então tem coisas que a gente não tem tanto controle, mas está na mão de Deus, embora a gente não entenda necessariamente os caminhos dele, né? Vou mandar o link aqui. Deixa eu ver. Ah, legal. A Karine comentou, além da visão triunfalista, temos também uma limitação de perspectiva, conhecimento. Para quem trabalha com saúde mental, perceber problemas dessa ordem é fácil, óbvio, né? Mas quem não é, né, não tem, né, ele realmente, né, essa percepção. O nosso grupo tem muito psicólogo, né? Então, algumas coisas para a gente é meio óbvia mesmo. Agora, se você pensar no cômputo geral, falta muita informação básica para as pessoas. Eu falo por mim, às vezes, agora vai chegar final do ano, você vê os parentes, mesmo os parentes mais próximos, assim, com formação acadêmica, são totalmente leigos, às vezes, de informações básicas de saúde mental. Sim. Gente, eu acho super interessante algumas coisas que por exemplo, o valor da sabedoria prática, assim, né? Então, por exemplo, eu trabalho muito com adolescente. Muito mesmo. Mas eu tenho uma adolescente em casa. Às vezes, toda teoria sobre um adolescente é esquecida de um segundo para o outro ao se deparar com um problema. E você acaba usando, às vezes, mais de uma sabedoria tipo de vivência prática do que aquilo que você leu. E, às vezes, você até passa a questionar, de certa maneira, parte daquilo que você leu, né? Eu acho uma coisa assim que é um pouco complicada é você saber lidar com situações difíceis, com problemas difíceis, comunicar notícias ruins, né? Então, poxa, quantas vezes para mim foi super difícil comunicar para os pais, né, que o filho muito provavelmente tinha determinado diagnóstico, que teria que investigar, que teria que ir atrás, né? No começo eu trabalhei muito com autistas também, então eu lembro de vezes de você conversar com os pais e você falar assim, olha, o seu filho é autista, e ele olhar para você e falar assim, não é, e ele ser mais cristão e falar assim, não, né, Deus vai curá-lo. E aí você, tipo, você não tem mais o que dizer, né? E até uma certa vez, assim, eu estava observando algumas pessoas conversando sobre isso, mas a pessoa ter um certo prazer em dizer que o médico foi desenganado. E esse prazer, ele residia, digamos assim, num seguinte aspecto, né? Às vezes o médico, ele não é um ateu, ele não é uma pessoa que não acredita em Deus,
Mas às vezes no relato daquela pessoa, a pessoa deixa muito enfatizada que o fato do médico, né, ter a percepção do diagnóstico é como se o médico tivesse um entendimento reduzido, né? Tipo, o médico foi desenganado e conta isso como, tipo, como se isso fosse, tipo, uau! Eu sei que a pessoa às vezes está querendo dar aquele outro sentido, né? Que, tipo, que foi um milagre, que foi uma coisa legal. Mas a maneira, às vezes, como se conta, comunica, como se aquele conhecimento do médico fosse um conhecimento não dado por Deus, não fosse uma graça comum também. Pessoal, já é praticamente meio-dia. Alguém queria colocar mais alguma última questão? Tecer um último comentário? Eu gostaria de dizer que eu estou participando do grupo pela primeira vez e estou gostando bastante dos apontamentos. Está sendo um conhecimento vasto para mim. Bastante novidade, então está sendo bem, bem interessante. Poxa, que bom, Graziele. Obrigada. Que legal. Obrigada. Como apareço sempre. Bom, então, gente, vamos fechar por aqui. Eu salvei todos os links, eu vou deixar na descrição do vídeo no YouTube, tá? Então daí a pessoa não vai precisar olhar lá e digitar, vai ficar salvo. Pô, legal. Massa. Eu podia só fazer um comentário rapidinho? Pode. É bem rapidinho. Esses dias eu perguntei lá no grupo se a ABC2 tinha algum grupo de estudos, alguma coisa relacionada à psicologia, né? E daí vocês responderam lá, o Bruno respondeu. Só queria dizer assim também que, na verdade, a ABC2 está bem contemplada, né? Já com discussões que abranjam a psicologia, né? O próprio Guilherme tem trabalhado muito dentro desse campo, né? A gente tem a Esther e o Bruno aí que estão começando um curso também. Então, embora a gente não tenha, né, um grupo específico sobre isso, mas a gente está super contemplado e tem sido muito abençoado, né? A nossa área, né, a psicologia. Só Graças queria a Deus. destacar isso. Eu fui convidado. Eles me perguntaram se eu queria criar o grupo, mas é trabalhoso, assim, digamos assim. Eu não conseguiria ter o tempo e a logística no presente momento de conseguir fazer isso, né? Até porque seria um grupo muito diverso, né? Eu conheço o suficiente a minha profissão e os profissionais da minha área para saber como funcionaria e os possíveis polêmicas que teriam. Então, fica um projeto para frente. Se alguém quiser dar início, Deus abençoe também, né? Mas para eu tomar a frente desse tipo de projeto, vai levar um tempinho. Deixa eu terminar meu mestrado primeiro, daí eu penso se eu começo para ver como que vai funcionar. Daí depois você engata no doutorado. Tem que ser uma força-tarefa, né? É um trabalho muito grande. Não, tem que ser. A Karine está ostentando nessa rede, olha isso. Que delícia, hein? Tá, sim. Olha isso. Dá para dizer que sim, né? Mas não é sempre que eu fico aqui, viu? É bem raro. Tá certo. Tá certo. Pessoal, vamos encerrar, então. Eu vou orar. Senhor Deus, Eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade maravilhosa de estarmos reunidos aqui, de podermos conversar, Pai, abertamente sobre saúde mental. Senhor, que tudo aquilo que nós conversamos aqui, Pai, seja usado para a edificação do Seu reino. Nos dá sabedoria, discernimento, Pai, em como tratar dessas questões que foram conversadas, que são questões tão delicadas. Nos dá estratégias também, Deus, para como às vezes sermos sal e luz na nossa própria igreja, com os nossos próprios colegas, Pai, no momento de falar sobre este assunto. Ó Deus, maravilhoso, nos dá um bom final de semana, um bom descanso, Pai, e se conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Ah, olha quem chegou! Meu Oh. Deus do céu, gigante! Pois é. Olha, eu gostaria só de fazer um adendo ao comentário do Diego falando gigante, porque eu acho que o Gabriel não vai ficar muito grande, gente. Ele vai ficar da altura do pai da mãe. Quando ele nasceu, eu falei, por que ele é tão pequenininho? Por que ele é tão pequenininho? Meu médico me olhou, tipo, olha você, né? É.